faz tempo que a tecnologia entrou de vez na medicina. Cirurgias robóticas, impressões de próteses em 3D e centros modernos de pesquisa para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos são só algumas amostras. Mas agora, com a chegada da rede 5G, os cuidados com a saúde irão muito mais além. Esse médico é presidente de uma empresa que desenvolve inovações para a área da saúde. Para ele, um dos principais impactos do 5G será na telemedicina, forma de consulta online que cresceu mais de 300% na pandemia, mas que ainda esbarra na velocidade da conexão. A gente vai conseguir informar dados muito mais fácil, receber informações de saúde com uma facilidade maior e principalmente dentro da telemedicina. Então, a telemedicina, a gente já sabe que hoje ela facilitou o acesso da saúde para as áreas remotas, né, e para pessoas que não tinham condições de se deslocar para um centro de saúde, né, alguns especialistas, por exemplo. E com o 5G a gente vai facilitar isso, porque a gente vai levar o acesso para todos os lugares, e um acesso rápido. A velocidade na transmissão de laudos e imagens de exames também vai facilitar o diagnóstico à distância. O paciente quer compartilhar um dado comigo de um exame que ele tem em casa. O envio, se eu tenho um arquivo que, entre aspas, é pesado, eu tenho uma dificuldade em receber essa informação. E isso é importante porque o paciente, por melhor que ele saiba ou entenda o seu quadro, ele não consegue me explicar o exame dele. Então, no envio desse arquivo, seja um exame de sangue, seja um exame de imagem, o fato de eu ter o 5G e ter essa velocidade de informação muito maior do que a gente tem hoje, isso vai facilitar muito a rotina. E apesar de já existirem as cirurgias robóticas, ainda não é possível controlar o equipamento de outra localidade, outro país, por exemplo. O 5G vem para derrubar essa barreira. Da forma como a gente trabalha, na cirurgia robótica, eu sento na plataforma robótica que está próxima ao paciente e eu não tenho esse atraso, então eu não tenho delay entre o meu movimento e o robô reproduzir o meu movimento, por exemplo. O que nós acreditamos agora é que com essa nova tecnologia do 5G, com essa nova velocidade de execução, de envio das imagens, aí sim a gente possa implantar de uma forma plena a cirurgia à distância, ou aumentar essa distância que a gente acaba já fazendo, mas estando próximo do paciente. Nos hospitais, então, o impacto será ainda maior. O 5G vai otimizar o atendimento aos pacientes e também a gestão de processos. Os hospitais ficarão mais inteligentes e conectados, tanto na administração de recursos quanto na missão de salvar vidas. Esse especialista em planejamento e informação de um dos maiores hospitais do Paraná vê um cenário promissor. O que a gente começa a visualizar bastante, e a pandemia acabou trazendo isso, né? Você não necessita estar no local para executar determinadas ações. E isso, para a área da saúde, ela sempre foi muito enraizada, né? Você precisa estar ali. E com a telemedicina ou a teleconsulta, né, por meio da pandemia, mostrou que não é tão necessário assim. Claro que em muitos casos isso é fundamental, mas em muitos casos não precisa. E isso a gente consegue com uma latência menor, com uma velocidade maior, por exemplo, ter equipes de terapia intensiva visualizando e acompanhando os pacientes em tempo real fora da unidade. E numa realidade tão tecnológica, até algumas funções exercidas pela equipe do hospital poderão ser executadas de forma autônoma, tudo para ganhar tempo e direcionar os esforços para quem realmente precisa, o paciente. Vou usar o exemplo seguinte: um paciente chega no pronto atendimento com sinais de IAN, né, infarto agudo do miocárdio. Então, a gente faz uma mensuração desse tempo médio, né, entre a entrada desse paciente no pronto atendimento, né, o entender desses sinais de IAN, e quando você faz o porta-balão efetivamente nesse paciente no centro cirúrgico, que seria, a partir desse momento, né, dar os recursos necessários para a assistência e redução dos riscos, né, de sequelas ou até mesmo da morte desse paciente, existe essa lacuna, né? Só que essa lacuna, em todos os complexos hospitalares, você sai com maca pelos corredores, você necessariamente tem que usar elevadores, você tem que usar outros recursos, né, de médicos hospitalares, porque não existir tecnologia que consiga trazer de forma autônoma, né, uma maca autônoma,
né, uma cadeira de roda autônoma já conversando com os elevadores. Ou seja, você ganhando tempo, eu não tenho que aguardar às vezes 2, 5, 10 minutos o elevador chegar no teu andar para você conseguir embarcar com o paciente na maca para levar ele até um centro cirúrgico, ou levar ele até uma UTI. Mas é preciso pensar também nos desafios que toda essa tecnologia traz. As faculdades de medicina elas ainda não estão preparadas para essas tecnologias, ainda não tem disciplinas, cadeiras que ensinam novas tecnologias, né? Pouco se fala ainda de ultrassom, que é uma tecnologia super antiga, relativamente antiga, né? Mas essas tecnologias, né, são poucas faculdades que ensinam a fazer telemedicina. O grande dificultador de tudo isso é a questão de infraestrutura. A gente está falando de uma unidade de 28 mil metros quadrados. Várias lajes, 6 andares, 4 andares, né? A propagação do sinal ela acaba sendo muito dificultada em virtude de tudo isso. E com o 5G não vai ser diferente. Então, possivelmente, grandes investimentos vão ter que ser necessários para a gente conseguir trazer esse sinal para dentro, né, das unidades. Ainda vai demorar um pouco para presenciarmos esses impactos na medicina, mas o fato é que o 5G vai revolucionar ainda mais a área da saúde.